Escola Sabatina começou, te encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Nós já estamos na lição 10, terminando o nosso trimestre. E o tema dessa semana, regras de engajamento. O verso para memorizar está em 1 João, capítulo 3, verso 8, que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E na parte de sábado aqui, a parte introdutória, diz que em 1 Reis, capítulo 18, verso 19 até o 40, encontramos uma narrativa impressionante que revela a natureza do conflito cósmico. Na experiência de Elias no Monte Carmelo, o Senhor expôs os chamados deuses das nações. No entanto, nos bastidores dessa história, mostram que eles eram muito mais do que meras invenções e imaginações pagãs. Por trás dos deuses que as nações pensavam que adoravam, havia algo bem mais profundo. Por trás dos falsos deuses das nações existiam, na verdade, demônios disfarçados. Isso significa, portanto, que todos os textos bíblicos que se referem à idolatria e aos deuses estrangeiros tratavam, ou tratam do conflito cósmico. Então, muito mais do que mera imaginação daquelas pessoas, dos povos pagãos, aí por trás existia, demônios que faziam com que as pessoas adorassem, fizessem práticas ali, entregassem as suas adorações. E isso tem a ver com o conflito cósmico também. E aqui na parte introdutória vai dar alguns exemplos na Bíblia, Moisés, Elias, dessa parte de deuses e da rebelião do povo de Deus, porque quando o povo se rebelava, quando tinha idolatria dentro do povo de Israel também passava a adorar outros deuses que nada mais eram do que demônios. Domingo, um anjo atrasado. Os falsos deuses das nações eram demônios disfarçados. Textos bíblicos apresentam evidências de que poderes demoníacos às vezes estão por trás dos poderes terrestres. Mesmo os anjos de Deus podem enfrentar a oposição das forças do inimigo. E aqui vai trazer uma história do capítulo de Daniel, capítulo 10, verso 1 ao 14, onde Daniel está ali orando, e então ele tem uma visita de um anjo e vai falar algumas coisas muito interessantes aqui para nós. Como um anjo enviado de Deus foi resistido por 3 semanas, esse anjo demorou 3 semanas para conseguir chegar até Daniel e dar uma resposta para a oração. Sendo todo poderoso, Deus tinha o poder de responder a Daniel imediatamente, se ele quisesse. Caso o Senhor exercesse seu poder para fazer isso, ele poderia fazer com que o anjo aparecesse ali na frente de Daniel num instante, Contudo, o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo de Deus durante 3 semanas, Daniel 10, 13. O que aconteceu? E aqui diz que para que o grande conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve exercer todo o seu poder, porque daí não haveria conflito, Se Deus ali travasse essa luta com o seu poder, não haveria nenhum conflito. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autênticos, que não pode ser removido de maneira arbitrária, mas restringidos por alguns parâmetros conhecidos por ambas as partes. Parece que dentro do conflito cósmico existem alguns parâmetros aos quais até os anjos de Deus se submetem e que podem chamar de regras de engajamento. Por que essas regras, Porque se Deus fosse travar essa luta, essa guerra, este grande conflito com o seu poder, não existiria nem esse grande conflito, porque Deus acabaria com tudo ali mesmo. Mas Deus fazendo isso, ele se mostraria como um Deus autoritário, tirano, E Deus, como ele enfrenta esse grande conflito pelo seu caráter e amor, então existem algumas regras onde o inimigo ali, ele tem certa liberdade para atuar, mas entenda, certa liberdade, ele não tem também total liberdade, para que o mal se apresente e o bem também possa se apresentar. Então todo o universo, poder ter essa visão, esse vislumbre, então, entre o bem e o mal. Na segunda vai falar do dragão do Apocalipse. No livro de Apocalipse nos apresenta uma visão mais ampla de como os poderes celestiais atuam no conflito cósmico. O diabo é descrito como o grande dragão que se opõe a Deus e seduz todo mundo, Apocalipse 12, verso 9. O dragão, que é Satanás, não apenas trava uma guerra contra o Senhor e seus servos,
mas também é descrito como líder que está por trás dos reinos terrenos que perseguem o povo de Deus ao longo dos séculos. Então, ele também está por trás ali de reinos terrenos, né? Para, então, influenciá-los a perseguir o povo de Deus. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta do mar recebeu uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, que também equivale a 1260 anos, né? Assim, o dragão, que é Satanás, concede poder e autoridade à primeira besta, né? Que simboliza, então, um poder político-religioso. Esse poder é exercido para usurpar a adoração que é exclusiva de Deus. A besta profere blasfêmias contra o nome do Senhor. Além disso, trava guerra e chega a vencer os santos de Deus, pelo menos por um período de tempo. Essa autoridade e poder de atuação mundial lhe são dadas pelo dragão, que é Satanás, o príncipe usurpador deste mundo. No entanto, também existem limites claros, né, para a atuação de Satanás e seus agentes, incluindo o limite de tempo. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e os acontecimentos descritos no Apocalipse ocorrem dentro de cronogramas proféticos, que apresentam limites específicos para o domínio das forças do mal. Então, Satanás também, ele tem ali um limite, até mesmo de tempo e de poder. Ele não pode fazer tudo o que ele quer neste grande conflito. E agora nós vamos falar um pouquinho do caso, né, de Jó. No livro de Jó encontramos alguns vislumbres fascinantes sobre a realidade do grande conflito. Jó apresenta algumas verdades. Vamos lá. Primeira, houve um conflito celestial, não apenas um diálogo entre Deus e Satanás, já que outros seres celestiais estão envolvidos também. 2. Existe alguma disputa assinalada pelo fato de Deus perguntar se Satanás havia reparado em Jó. Né? Por que reparar em Jó? Essa pergunta faz bastante sentido no contexto de uma disputa mais ampla que já existia antes. Terceiro, enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, né? Satanás afirma que Jó temia a Deus apenas porque Deus o protegia. Essa era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus. Então Satanás disse: Jó te obedece, teme ao Senhor, porque o Senhor lhe concede bênçãos, né? Então ele estava dizendo que como se Deus estivesse comprando ali então a fidelidade de Jó. 4. Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse Jó com uma cerca, né? Por isso tornava impossível que ele provasse as suas afirmações. Isso mostra que Satanás também tinha limites, regras de engajamento e que ele queria prejudicar Jó. E no contexto da história a gente vai vendo que Deus vai autorizando que o inimigo toque em algumas áreas na vida de Jó, né? E o intento do inimigo era que Jó então blasfemasse contra Deus, né? Mas ele não conseguiu isso. E aqui termina dizendo que a história de Jó ensina várias coisas. Existem regras de engajamento no conflito. Existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que o Senhor viole os princípios de amor, né? Que é o fundamento do governo de Deus. As cenas celestiais descritas de Jó nos oferecem uma visão fascinante da realidade do grande conflito e de como ele se desenrola aqui na Terra. Existem momentos que Deus até fala para Jó, né? Que ele não está entendendo tudo, ele está conseguindo olhar só a situação, mas que Jó não entendeu o cenário por trás de todo este conflito, que é muito maior do que a gente pode imaginar. Quarta, o príncipe temporário deste mundo, né? No conflito cósmico, Satanás e seus aliados recebem temporariamente poder de atuação significativo, que é limitado por alguns tipos de regras, né? Essas regras limitam não apenas as ações do inimigo, o diabo e seus aliados, mas também a ação de Deus para eliminar ou reduzir o mal que temporariamente está sob jurisdição do inimigo. O Senhor não quebrará suas promessas, pois ele está em harmonia com essas regras, o que concede algum domínio limitado e temporário a Satanás. Mas lembre, é limitado e é temporário. Por isso, ele limita moralmente o seu próprio curso de ação no futuro, né? Sem com isso diminuir o seu poder e autoridade. Então, é como se Deus precisasse, né, ali dar essa autoridade para Satanás agir por um determinado tempo, para que no grande conflito se descortinasse tudo, o bem e o mal, né?
Mas isso não é porque Deus não se importa com o mundo, não se importa com as pessoas, com o sofrimento. Pelo contrário, é porque Deus quer deixar bem claro, né? Aonde o mal nos leva e aonde estar o lado de Deus nos leva. Aonde o caráter de Deus vai por toda a eternidade se demonstrar, para que cada um possa fazer a sua escolha consciente. E na parte de quinta-feira vai falar sobre limites e regras. O conflito cósmico é, acima de tudo, uma disputa a respeito do caráter de Deus, gerada pelas acusações do diabo, né, contra o seu governo, sua bondade, sua justiça. Nós aprendemos algumas semanas atrás, né, quando ele iniciou sua rebelião, ele falou contra o caráter de Deus. Quando ele tentou Adão e Eva, ele falou contra o caráter de Deus. E é isso que ele faz ao longo de toda a história do cristianismo. É uma espécie de processo judicial da aliança, que envolve o universo inteiro. Tal conflito não pode ser resolvido simplesmente pelo poder, mas exige que cada lado demonstre suas afirmações. É como se Deus permitisse Satanás mostrar quem ele realmente é. E Deus, pelo seu amor, pelo seu caráter, pela sua justiça e bondade, ele também demonstra, né, quem ele realmente é. Quando são apresentadas alegações graves contra alguém que está no poder, a melhor e talvez única maneira de responder a essas acusações é permitir que seja feita uma investigação independente, imparcial e aberta. No caso de Deus, se as acusações ameaçam o seu governo, que é fundado pelo seu amor, elas não podem simplesmente ser varridas para debaixo do tapete. Se Deus tivesse destruído Satanás ali no início, é como se ele tivesse varrido o problema para debaixo do tapete, né? O que tudo isso nos diz sobre o conflito cósmico e a relação dele com o problema do mal? Se Deus fizesse uma promessa, será que ele quebraria? Claro que não. Mas como o Senhor age em harmonia com as regras, né? Sua ação futura seria limitada em termos morais. Por isso, o domínio temporário do reino das trevas ocasiona o mal que existe atualmente no nosso mundo. Mas, como nós temos estudado, é temporário, né? Deus, no plano de salvação, já existe ali o dia, a hora, o momento em que ele retornará. E aí sim, o mal terá se mostrado e o bem também, e de uma vez por todas, o mal terá fim. Então, o que nós precisamos ter? Fé. Crer que Deus está no controle das coisas. Mesmo quando você olha para as notícias de TV, quando você olha para as redes sociais e parece que o mal está vencendo, creia e tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Este poder limitado e temporário de Satanás é limitado e temporário. E o poder de Deus, que vai destruir o mal de uma vez por todas, ele é real e ele não vai ser apenas temporário, ele vai ser eterno. E nós estaremos ao lado dele neste governo de amor, neste governo de bondade, de misericórdia. Então cabe a nós hoje tomar a nossa decisão. Olhar para o que o mal está revelando e olhar para aquilo que Deus está revelando e fazer a nossa escolha. Creia, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, te louvamos e somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua palavra e entender que este grande conflito cada vez mais está se aproximando do fim dele, para que o Senhor volte e de uma vez por todas o mal seja destruído. O poder do inimigo será destruído e ele não vai mais poder atuar neste mundo. Que cada um dos teus filhos, cada um daquelas pessoas que ouvirem da tua mensagem, da tua palavra, possam tomar as suas decisões. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso te louvamos e te adoramos de todo o nosso coração. Te agradecemos por tudo, por mais este estudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E que Deus nos abençoe e nos permita continuar estudando e compreendendo sobre o seu amor e o seu caráter. Até o próximo estudo, se Deus quiser.